Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sentados, façamos um tempo de profundo silêncio em nosso íntimo. Invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo para que por ele, que penetra os nossos corações, alcancemos a graça de compreender a intenção, a vontade de Deus para nós hoje. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, especialmente os filhos e a família da Neide Badawi, estas leituras de hoje são para nós, especialmente para vocês, um bálsamo para consolar e confortar a experiência da colheita da vida dela. Todos nós somos chamados a ser em nossa vida, em nossa existência, uma semeadura de Deus, e haverá um dia uma colheita. Aqui na terra nós percorremos nossa vida contando com o auxílio de Deus que nos lançou aqui como sementes, contando com o auxílio de Deus para que produzamos frutos. Deus sabe que ser uma planta dele neste mundo é preciso do auxílio dele permanentemente. Ele não lançaria semente e exigiria bom fruto se ele mesmo não fosse o grande agricultor, cuidador e zeloso da semeadura da plantação dele. Por isso comecemos nossa meditação preparando o nosso espírito com este texto da segunda carta de Paulo aos Romanos, no seu folheto é o número 9. Para a gente entender quem somos, o que somos afinal de contas. O que é o Espírito Santo em nós, plantação de Deus neste mundo. Paulo diz: irmãos, o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. Não vem em socorro das nossas fortalezas, das nossas virtudes, dos nossos bons propósitos, mas o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Pois, continuou o apóstolo, nós não sabemos o que pedir nem o que pedir. Olha a consciência que Deus tem sobre nós. Por mais que empreendamos processos de disciplina espiritual de oração, nós não sabemos o que pedir nem como pedir.
Continua o texto: é o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Quando nós rezamos, o Espírito Santo geme em nós com gemidos indizíveis, impossíveis de serem pronunciados por palavras humanas. Isso que significa os gemidos inefáveis. Não tem palavras que expressam a verdade mais profunda do que nós precisamos. Versículo 27. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Veja que o Pai, Deus Pai, penetra o íntimo dos nossos corações. Sabe qual é a intenção do Espírito que Ele coloca em nossos corações. Prestemos atenção numa coisa importante. Coração é a sede dos afetos, dos sentimentos, das emoções. O Pai penetra o íntimo dos corações, vai lá onde habitam as nossas emoções, afetos, sentimentos. O Pai sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus, segundo o Pai, que o Espírito intercede em favor dos santos. O Espírito Santo não foi derramado em nós para interceder pelo nosso umbigo, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelas nossas necessidades. Infelizmente, nós destruímos a possibilidade de uma fé autêntica, sobretudo em nossas crianças, quando ensinamos as crianças a rezarem para pedir ao Papai do Céu, tudo o que quiser o Papai do Céu te dá. Mentira. O Espírito Santo é dado a nós, Ele geme em nós, Ele reza em nós que não sabemos o que pedir nem como pedir, pois o Espírito é dado à nossa interioridade, à sede dos nossos afetos, é sempre segundo Deus, o que nós rezamos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. O Espírito Santo entra e paira como fogo, como sopro sobre os nossos afetos, as nossas emoções, por que não dizer sobre os nossos desafetos também, nossas emoções feridas também, e o Espírito intercede segundo o querer de Deus e não segundo o querer de nossas fragilidades. Portanto, como lavoura, como plantação de Deus, temos um Espírito que em nós projeta-nos para Deus, conduz-nos para Deus. A fé cristã não é outro movimento senão um conduzir permanentemente a nós para Deus. Viemos dele e somos projetados para ele. A celebração do 7º dia, inclusive, amanhã, na segunda-feira, já é o 2º. O 7º é, portanto, o primeiro dia. É o dia em que vocês retomam a vida entregando nas mãos de Deus, que renova todas as coisas, e ofertando nas mãos de Deus a vida colhida desta plantação, a vida da Neide. E nós também seremos colhidos. Vamos lá? No Evangelho, número 11 do seu folheto, Mateus 13, 24 a 30. Vocês pais e mães, avós, têm uma responsabilidade grandiosa na formação e na ajuda para que as crianças descubram quem somos nós nessa existência. Este Evangelho é para dar sentido para a nossa existência, não só a nossa, mas a dos outros também, inclusive daqueles com quem nós temos grandes conflitos. Vamos lá. Naquele tempo Jesus contou outra parábola à multidão. No capítulo 13 de Mateus, Jesus conta 8 parábolas. Contou a primeira domingo passado, da semente semeada nos diferentes tipos de terra. Hoje ele conta outra, dizendo: o reino dos céus é como um homem, leiam, que semeou boa semente no seu campo. Um homem semeou boa semente no seu campo. As parábolas, elas são
uma revelação do despojamento, da simplicidade de Jesus. Jesus semeia e colhe de modo modesto. Causa espanto ao mundo que escutava Jesus, ele chegar vindo como Filho de Deus, enviado a este mundo, de forma tão discreta, tão simples como um homem, lá na solidão da roça da terra, lançando a semente, a boa semente no seu campo. Assim é Jesus. Um homem semeou boa semente no seu campo. A semente é boa, o campo é bom e o semeador é bom também. Mas isso não quer garantir que tudo vai ser resolvido do jeito que nós pensamos e projetamos. Versículo 25. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. A gente faz a parte da gente com todo zelo, com toda dedicação, mas a gente precisa dormir. Ainda que para dormir, a gente corra o risco do inimigo ir lá e semear a má semente. Isso aqui é a teologia da graça, que sobrepõe e substitui a teologia do domínio. A teologia da graça significa você ter consciência de quem você é, do seu papel, da sua missão, do seu trabalho, mas na hora de dormir, dormir. Na hora de tirar férias, tirar férias. E não se ofendam por eu falar de forma tão dura, já me conhecem os meninos da Neide. Na hora de morrer, morrer. Deita, dorme. Ainda que tenha alguém fazendo coisa ruim, faça a sua parte e desligue. Fiz minha parte. Deus me providenciou. Ele me deu terra, me deu dons, me deu vigor para trabalhar, me deu semente boa. Eu semeei. Hora de dormir, dormir. Isso aqui a gente pode dizer tranquilamente também da teologia do sono. Faça a sua parte e desligue. Essa sociedade histérica, neurótica, de uma religião cada vez mais domesticada pelos confrontos das ideologias políticas, colocando a religião também numa histeria, num fanatismo religioso e político, da ansiedade, da vontade de controlar tudo. A gente chama isso de teologia do domínio. Faça a sua parte e desligue. Olha o que acontece. Versículo 26. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Veja que há um hiato, uma pausa longa entre a semeadura e as espigas começarem a se formar. Provavelmente no tempo de Jesus, quando as sementes não eram ainda muito alteradas nos processos de ciclos de produção, isso acontecia 3, 4 meses depois da semeadura, um tempo longo. Quando as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Você que é pai e mãe, põe seus filhos no mundo, dá o melhor de você, educa, mas quando o bichinho começa a ter comportamentos próprios, as atitudes, as palavras, os raciocínios, as elaborações, você vê sair da boca dele algumas espiguinhas que você diz, isso não é trigo, isso é joio. Não é assim? E você se espanta e se assusta e diz, como é que está acontecendo se eu cuidei tão bem, se eu zelei tanto, se eu selecionei tanto, preparei tanto a terra e selecionei tanto a semente, e reguei e cultivei de forma tão boa, como é que agora aparecem espigas de joio nesse anjinho que eu pensava ser puro anjinho? Aí é a hora de novo da tentação do controle, da teologia do domínio. Versículo 27.
Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, leiam: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? Isso aqui é a filosofia da suspeita. Aparece a coisa ruim, o joio, levanta a suspeita do que trabalhou, do que semeou. Os empregados levantam suspeitas do dono que trabalhou tanto e zelou tanto. Os empregados levantam suspeita dizendo: que critério você teve para selecionar a semente? De onde veio o joio? Essa é a pergunta mais difícil para a humanidade. A pergunta sobre a existência do mal. Por que existe o mal? A imensa maioria dos que abandonam a religião por não entenderem a religião, não dar conta de dar resposta porque existe o mal, porque existe o sofrimento, porque gente inocente e pessoas boas sofrem, porque que um trigo todo bem preparado, semeado, de repente ele, na mesma cova, começa a dar joio. Todos os anos, quando cai esse evangelho, a semana seguinte o povo me bombardeia mandando uns videozinhos de internet explicando a diferença entre joio e trigo. Joio é dado o nome a uma espécie de trigo selvagem, como as uvas, não é? Tem o ramo selvagem da uva e o ramo já domesticado. Aqui joio não significa o trigo selvagem, mas designa a planta nociva à agricultura, o que nós em Goiás chamamos de as pragas. Que no costume da Palestina, para o controle das pragas, tinha o rito, eu vivi na roça e a gente fazia isso. Deixava a praga crescer até ela começar a dar sinais de florir. Quando estava nesse ponto, a gente saía arrancando as pragas e colocando amontoadas, às vezes nos galhos das árvores, das cercas, para secarem e depois serem queimadas, para não brotarem. Praga, as plantas selvagens, elas são chamadas assim porque elas têm uma alta resistência, diferente das sementes domesticadas, não é? O dono é abordado com um interesse. De onde veio? O dono minimiza o problema do mal. Vamos lá? É maravilhoso isso aqui. Versículo 28. Quando os empregados perguntam de onde veio então o joio, versículo 28, o dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso? Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono minimiza: foi algum inimigo que fez isso. De novo a teologia do domínio. Os neuróticos da religião, os obsessivos e compulsivos das neuroses e das doenças mentais. Vocês sabem que toda pessoa que desenvolve comportamento fanático, ela é facilmente diagnosticada com algum transtorno de debilidade mental, de doença, transtorno emocional e mental. Ela esconde através da paranoia, da purificação, do puritanismo religioso, da purificação ideológica e política, de eliminar o outro. O dono aqui diz: não, foi algum inimigo que fez isso. Rapaz, o joio está dando espigas, o trigo também está, vamos nos ocupar com o que presta. Você está dando corda demais para o que não presta. Foca no que tem para ser cuidado e ser administrado, não fique no que não presta. Quando o seu filho dá sinais de algum comportamento vicioso e frágil, não fique obcecado no que não presta e torturando-o só a partir do que não presta. Foque naquilo que tem de bom. Estimule o que tem de bom.
cultive e ajude-o a enxergar o trigo que há nele, há nela. Porque senão você estraga tudo. O dono aqui tem uma resposta de uma sabedoria extraordinária. Os empregados perguntam: queres que vamos arrancar o joio? Este é o sonho humano. Já que Deus deixou o mal existir, nós temos que limpar o mundo, arrancar o mal. E ainda, o pior tipo de gente na religião e na política são aqueles que acham que foram autorizados por Deus para arrancar o mal. A polarização ideológica que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. O outro é o mal, eu sou o bem. Quem foi que definiu que você é o bem? Dê um pouquinho de atenção a você e permita que o Espírito Santo gemendo em você, te mostre gradativamente que por melhor que você seja, por mais santa e santo que você seja, tem uns joinhos dentro de você também, não tem? Tem? A não ser que você nunca se tocou e fez um exame de consciência de verdade. Porque se fizer, você vai encontrar na mesma cova da sua existência, desse corpo, você vai encontrar em você muito trigo, bom, já dando fruto e coisa boa, dando a melhor farinha para o melhor pão. Mas você vai achar também uns joinhos com uma reserva boa, não vai? Fé é desenvolver uma habilidade, uma sabedoria, um discernimento, uma maturidade, um equilíbrio para identificar estas realidades e ter a atitude do dono. Vamos ver? Quando eles se oferecem: queres que vamos arrancar o joio? Versículo 29, o dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Pronto, esse parece mãe falando, não parece? Não é mãe que fala assim? O pai diz: esse menino não presta, manda embora de casa, deserda. A mãe diz: não, vamos cuidar, Deus vai providenciar na hora certa, o trigo vai aparecer. Não é assim que a mãe faz? Não é assim que a Neide fez? Sempre assim. Claro que existem extraordinários pais também que fazem isso, mas nós homens tendemos a ter essa presunção arbitrária de arrancar. Não presta, descarta. Mãe sempre enxerga também, pode estar tomada de praga a lavoura do coração e da mente de um filho, mas ela sempre enxerga algumas espigas de trigo crescendo e madurando para colher. Mãe é assim. O dono diz: não, sai de vocês essa presunção. Hoje nós estamos vivendo a barbárie da aproximação ideológica, como nos séculos passados, e particularmente na Idade Média e nas grandes revoluções, da ruptura com o esquema daquele mundo e sistema medieval. As grandes revoluções tinham a presunção de: nós vamos eliminar o que é ameaça para nós. E precisamos fazer isso tendo o aval da religião que joga água benta nas nossas armas. O Papa Leão falou agora que é impossível que caia a bênção de Deus numa arma para matar o outro, porque de Jesus veio uma outra sentença: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Papa Leão pediu perdão pela escravidão, agora há pouco, e diz que a conquista da América às custas do trabalho escravo foi um erro, que a igreja não foi capaz de perceber lá, mas hoje ela é capaz e ela pede perdão. Toda forma de escravidão, toda forma de domínio, toda forma de opressão, ela contradiz o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Esta semana, eu sei que vai dar polêmica o que eu vou falar aqui. Esta semana, um dos grandes veículos assim de boa reputação nos Estados Unidos recebeu um protocolo de mais de 200
soldados lutando no Irã, dizendo, indignados porque querem que entendam que é para irem para o Irã jogar armas, porque Jesus Cristo é que escolheu para que limpe o mundo das ameaças, jogando armas e matando. Aqui também, quando o marxismo influenciou a igreja e a teologia da libertação, e hoje quando a direita entra dentro da cabeça dos pregadores do evangelho de direita, é a mesma perversidade de esquerda e de direita, quando você quer autorização para arrancar o outro, como se eu tivesse condições para decidir sobre o outro. Não, você não vai fazer isso. A resposta, a conclusão é maravilhosa, versículo 30. O dono continua dizendo, deixa crescer um e outro até a colheita. Nós homens não suportamos essa ideia, nós queremos arrancar logo. Leia juntos, e no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo. Direi aos que cortam o trigo, pode ser que nem sejam vocês que estão me abordando aqui agora. Direi aos que cortam. O texto, do ponto de vista gramatical, sugere que ele dirá a outros, que nem é a turma que, os interlocutores dele. Direi aos que cortam o trigo. Leiam, arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Irmã, irmão, você já olhou para você como uma planta de Deus, mas que, por algum percalço, na mesma cova que você foi plantado, quer dizer, nesse corpo de sua existência, existe o bem e existe o mal? Que em você existe o joio e existe o trigo, e a fé é um processo permanente, que o único que pode decidir e cortar é Deus. Lá, não está aí no seu texto, nós terminamos a nossa leitura deste capítulo 13 aqui hoje, no versículo 30. Mas lá na frente, o texto diz assim, é impressionante, no versículo 36, Jesus dispensou a multidão e voltou para casa. Os discípulos, estando em casa, seus discípulos se aproximaram e disseram a Jesus, explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é ele. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar, os que praticam o mal. Então o joio são os que fazem os outros pecar, os que praticam o mal. Significa que nós, com a nossa própria mão, a não ser pela não violência das eleições no voto, nós podemos sim tirar da política, mas não deste mundo, os que fazem os outros a pecar e os que praticam o mal. Mas arrancar, eliminar e queimar, nós nunca seremos autorizados por Deus. Amém? Amém. 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 Pode reagir. É assustador para um domesticado por uma religião de puritanos, moralistas, que entendem a fé como um fundamentalismo religioso, totalitário, e uma aproximação da religião com o totalitarismo, radicalismo das ideologias. É assustador escutar de Jesus que os únicos que têm discernimento para arrancar, para colher, amarrar e queimar são os anjos.
seres espirituais. Não há homem e mulher aqui nessa terra, filho de homem e de mulher aqui nessa terra, que seja investido por Deus de autoridade para jogar ninguém no fogo. O único sinal de que nós somos de Deus aqui é que nós temos que olhar para a pessoa que pratica o mal, que faz os outros pecar. Nós temos que olhar para essas pessoas e dizer: Senhor, só a sua mão pode realizar nela o que nossa mão não pode. Amém? Amém. Isso aqui não é fácil de ser engolido não, tá? Isso aqui, para um mundo polarizado como o nosso, domesticado pela polarização como a nossa, nós achamos que realmente a ideologia com a qual a gente se identifica é a boa e o mal são os outros. Mentira! É só montar uma CPI no mais santo dos políticos de qualquer ideologia, você vai raspar e vai ver coisa de corrupção, de desonestidade, porque o que está em jogo é a realidade humana, a existência humana, ela é permanentemente vulnerável a isto. A organização da sociedade em todos os sistemas e ideologias, ela é passível de ser submetida a esquemas de corrupção, porque o joio, na verdade, não está no sistema, nem na ideologia do outro. O joio está onde? Aqui, dentro de cada ser humano, dentro de cada pessoa. Como o trigo também está aqui. Ter fé e viver a fé, e aqui eu vou assustar os senhores com uma informação importante. Bento XVI, que deu a melhor elaboração. O que é o mal e por que o mal existe? Porque os malvados existem. Como é que Deus aceita a existência deles? O mal e a existência do mal, para nós, cristãos católicos, é respondido assim: nós não sabemos por que Deus permite. É um mistério. Preguei isso há 4 domingos atrás. Deus não criou o mal, é a primeira certeza que nós temos. O mal não é obra que vem de Deus. Por que Ele permite que ele continue existindo? Isso é um mistério. Nós temos que conviver na fé e fazer todo o esforço para não nos derramar para o lado do mal e não nos tornar joio, porque foi a mão de Deus que nos semeou e nós somos destinados a sermos trigos bons da colheita de Deus. Uma ideia: o mal existe também em nós, dentro de nós, e Deus ainda não nos arrancou daqui. Por mais santo que sejamos ou que desejemos ser, todos os santos da igreja, a virtude de toda santa e santo que foram canonizados, uma das características comuns aos santos, sabe qual é? Eles morreram se confessando grandes pecadores. Qualquer um que se declarar trigo puro, incontaminável, sem sujeira nenhuma, não será jamais canonizado. A mais mística, as duas mais místicas que nós conhecemos mais, Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha de Jesus, morreram sofrendo padecimentos terríveis, santas, puríssimas, mas confessando-se pecadoras e frágeis, não merecedoras da graça. Um que se declara puro e santo é exatamente uma blasfêmia contra a santidade. Porque a santidade, ela não deixa você praticar o mal, levar os outros a pecar. Mas a santidade faz você ter consciência de que habita você sentimentos, emoções, vícios, fraquezas, que às vezes nem são grandes coisas, mas que a gente tem vergonha de contar uns para os outros, não tem?
Todos nós temos algumas besteiras que nós fazemos, nem são grandes coisas, mas a gente tem vergonha de que alguém saiba. Esse joio que nos habita, ele não é um assombro, porque a fé é exatamente a autoridade de Deus que perpassa e sobrevoa esse território da maldade que nos habita, mas Ele mesmo que plantou o trigo em nós, sabe do que Ele semeou e sabe do que Ele vai colher. É por isso que Ele tem tanta paciência conosco e aguarda e espera o dia da nossa colheita com Ele. Amém? Amém. Amém? Amém. Posso arrancar o outro? Queremos que Jesus autorize a gente a arrancar o outro. As ideias de purificação do mundo, das raças, da religião, da política, o desejo de ter autoridade para arrancar o joio, é uma grande heresia no cristianismo. Só Deus é. E os únicos que Ele autoriza são os seres espirituais, os anjos. Ninguém aqui é anjo, que eu saiba. Ninguém aqui tem poder e autorização para arrancar ninguém. A estupidez, dizia um grande teólogo, um pastor protestante alemão, a estupidez ela é mais perigosa do que a própria maldade. O maldoso ele é mau e sabe que todo mundo sabe que ele é mau. O estúpido não. O estúpido ele é perverso e ele acha que ele é certo, dizia Boifer. Ele crê ser a estupidez dele uma resposta de Deus para o mundo. Ele é estúpido, ele leva todo mundo à estupidez e acha que faz isso em nome de Deus. Está lembrando de alguém? Isso existe? Vou te fazer uma provocação e vou terminando. Mais difícil. Olhar para dentro de você e ter consciência de que o Espírito Santo que foi derramado no seu coração e geme com gemidos inefáveis, é para pedir sempre ao Pai que seja feita a vontade do Pai em você, onde a sua realidade de pecado e de joio tende a puxar a você para o mal, mas o Espírito Santo geme para que você seja sempre inclinado a fazer o bem, mesmo que o mal continue te habitando até a hora da morte. Amém? Amém. E não tenha medo. Faça como o dono da lavoura. Não, foi algum inimigo que fez isso. O que existe em mim e vai predominar e vai triunfar é a graça de Deus, é o dom de Deus, é o trigo que Ele semeou, e esse trigo vai dar fruto e é a mão de Deus que vai colher. Amém, igreja? Amém. 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 Deixe triunfar a graça, mesmo onde o mal passou, e você não sabe nem porquê, mas te faz recair em algumas fraquezas e vícios, mas que sua consciência retoma e te ajuda a buscar de novo a Deus, e a recobrar de novo a presença de Deus, a força de Deus. E vença a ansiedade que te domina, o sofrimento que te domina, quando você quer controlar nos outros o que nem em você mesma, em você mesmo você consegue controlar. Peça ao Senhor para te dar a graça de não desistir de Deus, porque Deus não desiste de você. Como boa planta que a mão dele semeou, Ele não desiste de você. Incline a sua cabeça, feche os olhos, ponha-se na presença dele e reze, aceitando que a mão do Senhor conduza você como uma boa planação, não como um raminho selvagem, como uma praga, mas como uma semente boa, abençoada, que já tem espigas para serem colhidas. Fale com Ele. Renova-me, Senhor, com teu Espírito.
e minha alma reviverá. Renova-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá, para te adorar, para te louvar. Renova-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Renova-me, Senhor Jesus. De pé, voltados para a cruz, estenda a sua mão, Senhor. Estenda a sua mão para a cruz e reze comigo. Senhor Jesus, eu creio firmemente que pela água do batismo o Senhor venceu em mim o domínio, o triunfo do mal, e derramou em mim a sua graça, e destinou-me para a graça do amor, da misericórdia, do perdão, da vida plena no seu amor, na comunhão com o Senhor, na comunhão com as pessoas, na comunhão comigo mesmo. Obrigado, Jesus, por derramar o seu sangue e inaugurar em mim um tempo novo, uma lavoura abençoada que vai dar frutos para a eternidade. Obrigado, Jesus. Eu sou a plantação que a mão do Senhor espalhou, a boa semente. Obrigado, Senhor. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Reze agradecendo ao Senhor por todas as pessoas que cuidaram de você até hoje, que zelaram de você e sempre enxergaram em você coisas boas, bom fruto, bom trigo. Agradeça ao Senhor pelo cuidado e o zelo que Ele sempre tem, sempre teve e terá com a sua vida e com os frutos que você deu, dá e dará até a eternidade. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te glorificamos. Obrigado por ser plantação das mãos abençoadas do Senhor. Amém. Amém. Amém.